Namastê! Deixa eu aqui preparar o meu ritual, porque me disseram que yoga é hindu, né? Então eu tenho que colocar minha marca como hindu que sou, convertido, colocar meu japamala, fazer meu ritual para o Lorde Ganesha. Eu gosto muito de Lorde Ganesha. E... peraí, estou esquecendo alguma coisa. Eu esqueci de verificar essa questão porque me disseram que para praticar yoga eu tenho que me converter ao hinduísmo e será que é isso mesmo? Será que o yoga é algo que a gente possa ligar exclusivamente ao hinduísmo? Ou dizer que yoga é hindu? Acho importante discorrermos sobre essas coisas porque no nosso meio existe uma relação muito direta que se faz entre yoga e hinduísmo. Mas é importante também frisar que o hinduísmo, de certa maneira, esse conceito que foi desenvolvido ao longo do tempo, e o termo hinduísmo nem era usado originalmente na Índia, foi desenvolvido no meio acadêmico ocidental, para se referir a toda esta tradição preservada na Índia de rituais, de crenças, da mitologia, que tem origem védica, na literatura védica original e também nos outros shrutis, outros textos considerados sagrados para os hindus. E os Vedas, como são considerados para os hindus textos revelados, tá? Eles não podem ser questionados. E quando você vai recorrer à literatura védica, os dinários mais antigos, o Rig Veda, Atharva Veda, Samaveda e Ajurveda, você não vê menções ao yoga. O yoga não é citado na literatura original védica e não só não é citado como um estado da mente, tampouco é citado como métodos, mas a palavra yoga aparece, mas aparece com seu significado literal de ligação, ligação do cavalo com a carruagem, por exemplo. E daí a gente pode já entrar num outro aspecto que eu já tinha comentado aqui numa outra aula, do yoga ser antigo bastante para já ser mencionado nos Vedas. E se era tão antigo assim, por que não é citado? Será que era uma prática que acontecia fora dos círculos ortodoxos, digamos assim? Então, ou fora desse meio urbano, à margem dessa sociedade organizada védica? Então, se o yoga existia naquela época, estaria vinculado ao hinduísmo? Ou será que ele ainda não existia, pelo menos não como o entendemos hoje? Mas o fato é que essa relação yoga e hinduísmo não é uma relação consensual, historicamente falando. Grandes autoridades hindus ao longo da história teceram severas críticas ao yoga. Por exemplo, Shankaracharya, o grande expoente do Advaita Vedanta, do Vedanta monista, rejeita o yoga como meio para se atingir a libertação. Comenta, inclusive, num dos seus textos, que o estado de cessação das flutuações da mente, o Chitta Vritti Nirodha, tal como citado por Patanjali, não é algo que se deva buscar para chegar à libertação. Outras autoridades também tecem severas críticas ao yoga, como, por exemplo, Kumari Labhartha. Ele nos lembra que o yoga não deve ser aceito por aquele que conhece os Vedas. Então, esse autor, esta importante autoridade hindu, desvincula o yoga da própria tradição védica. E daí a gente começa a ficar com algumas curiosidades, algumas dúvidas, porque afinal de contas, professor, mas yoga não é considerado um sistema ortodoxo de pensamento? Não um dos sistemas reconhecidos dentro da ortodoxia hindu como um dos caminhos, um dos sistemas, um dos darshanas? Sim, é. Este, digamos, reconhecimento de yoga como um darshana vem a posteriori, vem com a literatura produzida por expoentes, principalmente o Patanjali, o Yoga Shastra de Patanjali, o Yoga Sutra de Patanjali, vem a ser reconhecido como uma obra que está, de certa maneira, coerente com a tradição védica e, portanto, acaba sendo considerado um sistema de pensamento dentro da tradição hindu. E este yoga ortodoxo
não resume todo o yoga. A gente tem muitas correntes de yoga ao longo da história e Patanjali é responsável por uma dessas, digamos, referências ou correntes. Inclusive, se diz, né, que Patanjali é o fundador do que seria a posteriori chamado Raja Yoga, o yoga real. E existem, inclusive, outros yogas mais tardios que também são diferentes do Raja Yoga. Patanjali propõe uma metodologia central que é diferente de tantas outras que conhecemos. Mas podemos dizer que há outras correntes de yoga que, inclusive, têm relação com outras visões religiosas de mundo que não são hindus. Um exemplo que a gente pode citar é o Yogacara, o budismo Yogacara, tá? Que, inclusive, alguns estudiosos hoje alegam que influenciou o próprio Patanjali, que seria até um pouco mais antigo do que o próprio Patanjali, do que o próprio Yoga Sutra. E veja, está vinculado a uma escola, a uma linhagem budista, né? E daí a gente pode se perguntar, mas se o hinduísmo reconhece o yoga como um sistema de pensamento, o yoga não seria, então, hindu? Como a gente poderia equacionar essa questão? Eu dou um exemplo que pode parecer simplista, mas para que seja didático. Imagine que eu sou responsável por uma organização, conselho, por exemplo, federal de fisioterapia aqui no Brasil, é um CREFITO, né? Não é só fisioterapia, terapia ocupacional e tal. E eu digo, olha, alongamentos são reconhecidos como práticas válidas no contexto fisioterápico. Então, fisioterapeutas devem usar práticas de alongamento em muitos contextos, né? Em muitas das suas abordagens para terem os efeitos terapêuticos propostos na fisioterapia. Então, isso não significa que o alongamento passa, a partir desse momento, a ser exclusividade da fisioterapia. O alongamento é utilizado na fisioterapia, mas pode ser usado também em outros contextos, em outras práticas, no treino esportivo, na educação física, enfim, em outras áreas também. Podemos dizer a mesma coisa em relação ao yoga. Foi um importante passo para o yoga ser mais aceito na Índia, ser reconhecido por autoridades hindus. Mas o yoga não se torna exclusividade hindu a partir desse reconhecimento. Tá? Como eu falei, outras tradições religiosas também passam a ter relações com o próprio yoga. E mais tardiamente, a gente pode dizer que até mesmo no Ocidente, alguns autores fazem um esforço em tentar propor que o yoga possa ser praticado por pessoas que têm um sistemas de crenças bem diferentes daqueles da Índia mais antiga, como, por exemplo, yoga cristão. Então, Deschanel escreveu um livro sobre isso, né? Ou aqui no Brasil, o Padre Haroldo, bem mais recentemente, fala do yoga cristão, escreveu um livro sobre isso. E muitos podem questioná-lo. Mas yoga é para libertar, né, do samsara, da roda das reencarnações. Como você concilia isso com a crença cristã, que não é reencarnacionista, e sim ressurreicionista? Eu diria que o yoga não deve ser moldado a um sistema de crenças em particular. A gente pode justificá-lo com base no nosso sistema de crenças, mas como metodologia prática, ele pode ser feito por qualquer um e a pessoa vai justificar, né, o seu propósito dentro do yoga também de acordo com o seu sistema de crenças. E ela pode até não ter nenhum sistema de crenças muito bem definido, ou seja, não ter sequer nenhuma religião. E ainda assim, eu diria que não existe incoerência alguma em praticar yoga e entender que o seu propósito, eliminar o sofrimento humano, vai além da sua própria crença religiosa. E quero deixar bem claro aqui, nada tenho contra qualquer religião, principalmente nada tenho contra o hinduísmo, mas eu acho importante a gente ter uma visão um pouco mais ampla do que estas que tentam vincular o yoga especificamente a uma única religião, tá? Então, esse é um outro mito que hoje eu vim aqui questionar e abordar. É polêmico, posso ser aqui antagonizado por alguns, mas acho importante expressar isso. Vou ficando por aqui. Namastê.